qualquer forma, né, seja as antigas ou não, o importante é a palavra de Deus. Né? Primeiramente, mais uma vez, né, a gente, na alegria de ver o pastor Alceu, irmã Edi, com o Timóteo e a Suzana, Solange, faz tempo, né? Solange, mas, e os netos, né? E que a gente não conhecia, e assim também, mas eu lembro, quando eu cheguei aqui na Central, em 1987, o pastor era o pastor Alceu, né? Ele também tinha chegado aqui, acho que fazia pouco tempo. Não foi mais ou menos isso, pastor? Foi, né? Então eu cheguei em 87, meus irmãos já estavam aqui. Mas foi um bom tempo que eu estou aqui, né? 87, mas eu já vinha de outra igreja, né, na Nova Jerusalém, e que pertenceu à primeira igreja, que lá foi congregação, e eu comecei em 73, então já se fazem um bom tempo, né? Que a gente está aqui. Durante esse período, muitas coisas aconteceram, né? Muitas coisas aconteceram. Nós estamos, não só como igreja, né? Como pessoa, como família, muitas coisas aconteceram, mas em tudo nós damos graça, né? Em tudo nós somos agradecidos a Deus pelo que Ele tem realizado na nossa vida e tem nos proporcionado também momentos de comunhão, de satisfação em estar aprendendo mais da palavra de Deus. É claro que um dia hoje o pastor não está presente e ele então tinha falado comigo para trazer a mensagem e eu estou incumbido então de falar aos irmãos, compartilhar com os irmãos sobre a palavra de Deus. Sem antes também, né, de parabenizar as irmãs que são também homenageadas no dia de hoje, como o Dia das Mães, né? As mães realmente merecem, as mães que realmente são mães, né? Tem mães e mães, como tem pais e pais, né? Mas as mães realmente, e como disse, né? Muita coisa aconteceu, mas eu tive o prazer, né? E o privilégio de compartilhar, de viver com duas mulheres que realmente foram mães. Podia ter vários defeitos, como todo ser humano tem, né? Mas eram realmente uma vocação, né, de mãe. E era realmente a minha mãe, né, e a Lígia, que minha esposa, que também, né, tivemos 4 filhos, e logo depois, logo não, né, mas quando o Alexandre já estava com 12 anos, uma vizinha, né, que era uma moça meio fora da situação da normalidade, e ela já tinha tido alguns filhos, já tinha tido um filho e uma filha. Depois teve uma gêmea, né? Mas ela deixava as 2 gêmeas na casa trancada e ia para o baile, né? Ia para o baile. E a gente conheceu, não sei se o pastor Seu realmente deve se lembrar, era o filho dela era Esdras, né? E a Eli Márcia, né? Eu acho que é do tempo do irmão também, Eli Márcia, Timóteo, né? Eli Márcia, agora mora em Pinda. Então, e as gêmeas eram filhos do Esdra, né? E a gente tinha morado na Vila EPI, então morava na mesma rua, conhecia a família, e então
acabou que a gente se aproximou da moça, né? A Lígia, né? Que é ela se aproximou. E daí acabou que as duas gêmeas passou a me conviver mais em casa do que com ela, né? As duas pequenininhas, né? Eram pequenas, e aí, então às vezes elas estavam gritando, chorando lá, 1h da manhã, iam chamar a gente em casa para ir acudir lá, né? E a Lígia, às vezes eu lembro que uma vez, eu acho que o Alexandre era bem pequeno, atravessou pelo vitrô para entrar lá dentro, para abrir, para tirar as crianças lá de dentro, né? E assim, assim a Lígia praticamente assumiu as duas meninas, né? Assumiu as duas meninas. A gente não tinha mais berço. Então, coisas que a gente, da vida, né? A gente, a gente tinha uma cômoda grande, então tiramos a gaveta, forrou com o edredom, punha um travesseirinho de um lado ou do outro, uma dormia de um lado, outra dormia da outra, né? Outra dormia da outra. Né? Então, chamavam Maísa e Maiara, né? As duas meninas. Mas a Maiara ainda esteve um tempo com a avó aqui na Vila Perri, mas a Maísa é que mais ficava com a gente mesmo. E elas cresceram e ficaram com a gente até mais ou menos 9, 10 anos. Né? Depois, com o rigor mais ou menos da casa, né? Então elas queriam mais liberdade e foram morar com a mãe, que era mais aberto mesmo na situação. Né? Aí no andar de tudo isso aí, creio que a semente ficou também, principalmente no coração da mãe, né? E hoje, pelo que eu sei, apesar de estar distante, ela também se converteu, hoje é crente em Jesus Cristo, as duas meninas conhecem o Evangelho, a Maiara leva as meninas na escola bíblica, participa e tal, Maísa também leva, mas não é mais, assim, né? Mas assim, então por isso eu digo que a Lígia, até o pessoal às vezes criticava a Lígia, né? Poxa, você está sendo uma ajuda para ela fazer as libertinagens dela, né? E daí que ela vai sair mesmo, porque você está ajudando. Então, e a Lígia sempre respondia, assim, eu não ajudo ela, eu ajudo as duas meninas. Porque se eu deixar, ela vai do mesmo jeito. E as duas meninas vão ficar gritando lá. Né? Então, eu faço pelas crianças, não por ela. Então, ela sempre teve isso, né? E minha mãe teve 6 filhos, e também uma morreu logo no começo e logo nas primeiras horas de nascimento. Então, por isso a gente, às vezes, a gente fala que é 5, mas eram 6. E minha mãe era uma batalhadora também, né? Aquelas mulheres antigas, baixinha, mas ninguém abusava dela. Ninguém abusava dela, não. Tá? Ela tinha uma autoridade que, ela, como ela dizia, pode ter bigode na boca, em cima da boca. Se eu ver você com cigarro na boca, vai engolir cigarro e bigode e tudo. E eu não tinha isso. E ela não era crente, não. Na época, não. Né? Depois, também, pela misericórdia de Deus, chegou, se converteu. Meu pai, muito custo também, mas quase no final da vida, já uns 2 anos antes de morrer, também aceitou a Cristo. E então, né, a gente vê a luta de família, assim, mas falando sobre as mães, a gente tem, e eu sei que se cada um dos irmãos for falar, vão ter realmente testemunho das suas mães, né, que já se foram, que se dedicaram, que levantavam pela madrugada, né, que trabalhava, como a minha mãe trabalhava na CTI, e vinha para casa e fazia comida, e lavava roupa, e cuidava de 5 filhos. Era uma luta terrível, né? A vida dela, né? Ela tinha isso. Então, ela também, como disse, tinha a autoridade de mãe que ela tinha, e como ela se impunha, né? Não tinha como a situação hoje a gente vê, não, né? Ela era disciplinadora mesmo. Ela era ali, não tinha moleza com ela, não. Minha mãe, ela foi assim, né?
Mas é como eu dizia, né? Mas em compensação, podia ser 2, 3, 4, 5 horas da madrugada. Se o filho estava doente, ela estava na beira na cabeceira da cama, remédio, chá, olhando e ficando, né? E naquela época também não tinha assistência médica, como muitas vezes, com precariedade que tem hoje, mas antigamente era pior ainda, né? Era mais ainda. E minha mãe, então, ela não se dedicava, ela se colocava realmente, né, ali. E as mães que realmente que têm essa vocação praticamente assim de mãe, merece realmente ser homenageada nesse dia, né? Merece realmente ser reconhecida, merece realmente que seja lembrada, porque é uma vida, é uma dedicação, é uma entrega, muitas vezes, aos filhos e à casa, muitas vezes, né, à família. Mas, irmãos, né, então, dito isso, vamos à palavra de Deus, que está em Marcos, capítulo 2, Marcos capítulo 2, do verso 1 ao verso 12. Todos acharam? Marcos capítulo 2, de 1 a 12. A cura de um paralítico. Irmãos que estão procurando ainda. Mas então, né? Diz assim o texto. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa, e logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoado estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz esse assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Ainda vamos pedir a direção de Deus em oração. Senhor, nosso Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, pedimos que o Senhor, através do seu Santo Espírito, venha, Senhor, nos ensinar nessa noite, venha falar, nos desafiar, fazer, Senhor, com que possamos também guardar em nossos corações e colocar em prática no nosso viver diário, Senhor. Abençoa, Senhor, essa tua palavra em cada um e na medida das suas necessidades. Faz, ó Deus, acontecer, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Bem, irmãos, então,
o texto nos fala de que Jesus, ele entra em Cafarnaum e o povo sabia que ele ali estava. E então uma multidão, né, se foi para aquele lugar, foi para aquela casa, para ouvir os seus ensinamentos. O Lucas, falando sobre esse mesmo, diz que ali tinha vindo pessoas de várias regiões, né, da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, de aldeias em redor, se aproximaram e chegaram ali. Então havia um número bastante grande de pessoas naquele local, e eles iam então, também, né, para ouvir os ensinamentos de Jesus. O verso 3 e o verso 4, ele nos diz, né? E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Então, entre aquelas pessoas que ali estavam, né, chegou esse paralítico trazido por 4 homens, e ele estava deitado numa cama, ou talvez uma maca, algo parecido, e esses homens chegaram levando aquele paralítico na esperança, certamente, de chegar-se a Jesus, e na fé, na confiança que Jesus poderia curá-lo. E aqueles homens, então, se aproximam, mas a multidão era muito grande, e eles não conseguiam, porque, como fala, até nas portas estavam cheias de pessoas, e não cabiam, não havia como eles atravessarem ali. Esses homens, então, tiveram essa visão, né, de olhar e ver o telhado. Sabemos que o telhado das casas naquela época não são como são os telhados de hoje, eram diferentes, né? Mas eles subiram ao telhado, tiraram de telhas ou parte do telhado que cobriam ali como telhado, e desceram aquele homem amarrado certamente com aquela cama, e desceram, abaixaram até onde estava Jesus. Levaram então até Jesus. Eu gosto, irmãos, de quando eu leio, quando eu medito, muitas vezes em certas passagens na palavra de Deus, de olhar por certos detalhes do que nós vemos no que está escrito. Nós vemos que esses homens, quando chegaram, havia uma grande quantidade de pessoas ali. Não era possível, tinha como eles entrarem com uma cama, né, ou uma maca, e levar até aos pés de Jesus. A dificuldade era muito grande. Mas eles tiveram aquele pensamento, ou aquela visão de olhar ao teto e tentaram e assim fizeram. Quando eu vejo isso, irmãos, eu olho para nossas vidas de hoje em dia, como crentes em Jesus Cristo, e eu vejo como qualquer obstáculo nos barra. Qualquer situação nos deixa, não dá, não posso, mas vai chover, está muito quente, ou está frio demais, eu estou resfriado, qualquer pequeno obstáculo que seja, muitas vezes é motivo de nós
deixarmos de estar em comunhão com os irmãos na casa de Deus, cultuando a Deus em espírito e verdade, gozando do convívio dos salvos e sentindo o Espírito Santo falar aos nossos corações, por às vezes coisas banais, enquanto que nós, olhando para a atitude desses 4 homens, eles, com grande dificuldade que estava à sua frente, eles não deixaram que aquilo os abatesse, e eles foram em situação de buscar o qual era a sua intenção, a sua esperança, o seu desejo de ser agraciado com a cura daquele homem se colocando diante de Jesus. Então, nós vemos que nós, muitas vezes, por pouca coisa, perdemos, porque é nós que perdemos, irmãos. Quando nós tomamos a atitude de, por algum motivo qualquer, há razões que realmente nos impedem, há razões que são justificáveis, mas há razões que são banais, coisas pequenas, e nós perdemos de estarmos juntos, de estarmos cantando, louvando a Deus, de estarmos nos abraçando, nos cumprimentando, de estarmos gozando do convívio dos salvos. Então, isso me leva a olhar com atento, de estar procurando também não me deixar levar por qualquer motivo, não estar ou na casa do Senhor, ouvindo a palavra de Deus, ou fazendo a obra de Deus numa razão em que eu possa estar assim fazer. Então, esses homens não viram nessa condição que parecia ser quase que impossível deles a se chegar, eles tentaram. E Deus coloca muitas vezes obstáculos na nossa vida, coloca certamente muitas vezes situações difíceis no nosso viver diário e no nosso viver espiritual e material, nos provando, irmãos. Nós somos provados também dessa maneira. Se há realmente em nós o desejo, se há realmente em nós aquela disposição de coração de estarmos cultuando a Deus, de estarmos diante de Deus. Eu falo isso porque eu aprendi logo cedo, irmãos. Eu não venho ao culto na casa de Deus pelo pastor. Eu não venho no culto por causa de um irmão ou de uma irmã que possa ter uma bela voz e cantar. Eu venho por causa do meu Deus. Eu venho para cultuar a Deus. Eu venho e eu dou graças a Deus, porque cedo eu aprendi isso. E procuro, não que isso me faça melhor do que ninguém, mas eu procuro ser fiel nessa minha vida de estar sempre junto com os irmãos. Seja aqui, seja em culto no lar, seja onde eu podendo estar, eu vou estar junto. Porque isso é bom. E mais à frente eu vou entrar num outro detalhe, mas digo aos irmãos, chegará o dia, irmãos, que muita gente vai querer estar aqui e não vai poder. Não vai poder. E não está muito longe de acontecer isso, não.
Não está. Não está muito longe disso acontecer. As profecias do Senhor estão numa rapidez muito grande e na quantidade enorme, falando dos fins dos tempos. Nós estamos vendo tudo isso. E um dia, pessoas vão querer buscar, e como diz a palavra de Deus, terão fome e não de comida, mas da palavra de Deus, e não encontrarão. Não vai encontrar, e vai ser difícil, né? Então, essa é como diz, uma parte nessa passagem que a gente vê de que esse paralítico e esses 4 homens se dispuseram e chegaram até Jesus. Descobriram e foram abaixados, e o paralítico no leito até aos pés de Jesus. E o verso 5 diz: e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoado estão os teus pecados. Filho, perdoado estão os teus pecados. Ora, Jesus, olhando para aquele homem paralítico na cama, certamente entrevado, todo retorcido, Jesus diz: perdoados são os teus pecados. Outra coisa que nós vemos até em pregadores, irmãos, que são engraçadinhos, ou gostam de fazer as coisas ficarem engraçadas, e olham para Jesus ou para Deus como se Deus e Jesus fosse homem, e pensasse como homem, e agisse como homem. Então, nessa palavra de Jesus, perdoados estão os teus pecados. Eu pergunto, qual é o problema daquele homem? Eu creio que muitos responderiam: a paralisia. Ele era paralítico, e ali ele estava para tal, paralítico. Ele não podia sentar, não podia levantar, não podia andar. Isso daí era visível na vida daquele homem. E então alguns, como disse, querem, olhando para Jesus de uma maneira humana, sem a visão divina que Jesus tinha. Jesus era sarcástico. Um cara deitado na cama, tudo retorcido, paralítico, e você pergunta para ele e diz para ele: perdoados são os teus pecados. Quem tentou? E resolveu. Como que? Mas o problema daquele paralítico, irmãos, é o problema de todos nós, de todos os homens. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Não tem nenhum sequer, nenhum. Todos pecaram. Só não pecou Jesus, aqui na terra, como ser humano, mas todos pecaram. Então, qual era o maior problema daquele homem? O maior problema dele é o pecado de toda a humanidade, de todos os homens. É o pecado. É o pecado. Esse era o grande problema dele. Mas Jesus também falou daquela maneira, porque ele sabia
das pessoas que ali estavam. E como Jesus também era e é Deus, né? Ele que sabia, como o próprio texto fala, né, que ele sabia o que estava passando nos seus corações, o que eles estavam se arrazoando, o que eles estavam lá maquinando, né? E o verso 6 diz então, e estavam ali sentados alguns escribas que razoavam em seus corações, dizendo: por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Então Jesus sabia também que naquele grupo de pessoas que ali estavam, haviam escribas, fariseus, havia escribas, né, doutores da lei, fariseus, que eram fariseus, né? E eles arrazoavam no seu coração ao ouvir aquela palavra de Jesus. Por que esse homem está a blasfemar? Por que ele está assim a dizer blasfêmias? Blasfêmias, irmão, são palavras que ofendem a Deus. São palavras que diminuem a santidade de Deus, o poder de Deus. Jesus poderia certamente curar aquele homem, como ele curou outros tantos. Ele poderia chegar, estender a sua mão, dentro da sua fé, tocar nele e ele ficar curado. Mas Jesus pronunciou essas palavras, porque ele sabia que aquilo ia incomodar também aqueles que pensavam de maneira diferente, aqueles que tinham em sua mente uma ideia de religiosidade, de conhecimento da palavra, que os escribas eram que escreviam as leis e os profetas. Então eles conheciam profundamente a lei e os profetas. Então eles sabiam que o que Jesus tinha dito, Isaías, no capítulo 43, verso 25, irmão, vamos ler Isaías 43, verso 25. Isaías 43, verso 25. Ele diz: Deus falando, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Então, eles sabiam que eu mesmo, Deus falando ao povo de Israel, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Então, eles sabiam disso. Sabiam que o único que pode perdoar pecado é Deus. É Deus. Mas qual era o problema em questão desses homens
estarem em murmuração à palavra de Jesus. Eles estavam em murmuração por conhecer a palavra, mas também a mesma palavra diz, ela também nos diz de que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ali, diante deles, estava aquele do qual eles muitos esperavam, que era o Messias. E eles, conhecendo a palavra, eles também sabiam, porque quando Herodes, visitado pelos 3 reis magos, queria saber onde ia nascer o Messias, eles chamaram os sacerdotes e perguntaram a ele, e ele respondeu: ele nascerá em Belém. Ele sabia de onde vinha o Messias. Eles sabiam de tantas e tantas outras palavras do Velho Testamento, como as leis mosaicas e outras obrigações que a lei exigia do povo. Eles sabiam. Mas, irmãos, eles não tinham realmente a visão espiritual. Eles estavam se garantindo, eles estavam se segurando, se escondendo através daquilo que eles conheciam. Eles então estavam se colocando na condição de inquiridor até mesmo de Jesus, porque eles sabiam dessa palavra, que só Deus perdoa pecado. E aquele homem estava dizendo: perdoados são os teus pecados. Mas eles não reconheciam que Jesus era o Messias. Eles não reconheciam que Jesus era o próprio Deus. O próprio Deus encarnado na pessoa do seu Filho. Eles não reconheciam. Eles estavam garantidos diante dessa sua palavra, como religiosos que eram. Eles se sentem seguros na religião, se sentem seguros nos seus rituais, nas suas maneiras de fazer a religião, de fazer Deus da maneira como eles querem que Deus seja, e não como Deus é. Como já diz alguém, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Hoje o homem cria Deus à sua imagem e semelhança. Então os homens estão criando Deus à sua imagem e semelhança. E isso, irmãos, tem invadido até as igrejas evangélicas, até as igrejas crentes, até as igrejas onde a palavra de Deus muitas vezes é colocada em segundo plano. Ou então não se mostra realmente a palavra de Deus como ela deve ser olhada, reverenciada. Mostra-se que Deus é aquele Deus que faz tudo o que você quer. Porque Ele disse: tudo que pedir em meu nome, eu te darei. Se é só pedir, então eu vou pedir. E Ele vai me dar. Mas só que não é dessa maneira. Se estiver dentro da vontade de Deus. Peça tudo o que você quiser. Peça tudo a Deus. Se estiver
seja para a glória de Deus, realmente Deus vai estender a sua mão e pode até mesmo realizar a sua vontade. Mas Deus pode dizer não. Mas a religião ou a religiosidade leva o homem a se sentir seguro. Ele se esconde através, muitas vezes, da sua religiosidade. E quando ele encontra uma palavra que vai contra aquilo que ele pensa, ele não me serve. Esse lugar não é o meu lugar. Eu não quero. Eu quero prosperidade. Eu quero isso que eu quero. Quando alguém apresenta que não, Deus, realmente, Deus é amor. Mas Deus também é justiça. E Deus tem outros atributos. Na quinta-feira, até mesmo nós citamos essa questão. Na Bíblia, nós não encontramos dizer que Deus é amor, amor, amor. Tem? Deus é justiça, justiça, justiça. Tem? Tem? Justiça, justiça, justiça. Mas tem lá, Deus é santo, santo, santo. Deus é santo, Deus é puro. Deus não convive com o pecado. Nele não há sombra nenhuma, não há mentira. Deus é santo, santo, santo. Quando Isaías teve a visão do trono de Deus, e ele, com os anjos voando, cobrindo o rosto, os pés, e com duas asas voando, Isaías, olhando para o trono de Deus, na glória de Deus, ele disse: eu vou morrer, porque eu vi o Senhor. Um homem de lábios impuros, que vive no meio de pessoas de lábios impuros. Então Deus não é homem. Deus não é da maneira como muitas pessoas pensam, ou acham que Deus age como o homem age. O amor de Deus não é o amor do homem. A justiça de Deus não é a justiça do homem. Está muito, muito acima. Então, muitas pessoas não gostam de ouvir, mas querem e se escondem através da sua religiosidade. E isso, como diz, se torna perigoso, porque eles conheciam a palavra de Deus, conheciam o que estava escrito, eles sabiam o que estava escrito nas leis de Moisés, no Pentateuco e nos profetas. Eles conheciam, mas não foram capazes de reconhecer o Messias na frente deles. Quem é este que fala tantas blasfêmias desse jeito? Isso também nos traz a olhar para cada um de nós e atentarmos da seguinte forma, irmãos. Porque eu creio que os irmãos todos sabem que Jesus vai voltar. Todos conhecem palavras e profecias de que anunciadas, e o que o próprio Senhor mesmo disse, que vou preparar lugar para onde eu estiver, vós estejais também. Nós sabemos, e muitos podem também assim fazer, e podem conhecer.
Nós não sabemos o dia que ele vai voltar, mas sabemos que os sinais apresentados por ele eram sinal de que próximo estava a sua volta. E nós estamos vendo. Não quero achar que eu sei mais do que os irmãos, não. De um jeito, de maneira nenhuma. Eu não sei nada. Mas eu digo aos irmãos, nós sabemos que estamos vivendo os últimos dias, sabemos. Quando olhamos para Mateus capítulo 24, nós vemos o que está acontecendo. E já há muito tempo, nós também sabemos que Israel é o relógio, o termômetro de Deus. Olhe para Israel e veja o que está acontecendo. As profecias dos últimos tempos. Então eu pergunto aos irmãos: os irmãos já viram falar na ovelha vermelha? Ovelha vermelha? Os irmãos sabem, por exemplo, que em Jerusalém há o Instituto do Templo. Sabe que no Instituto do Templo todos os utensílios do templo estão feitos? Tudo conforme os escritos do lado de Levíticos, como que deve ser, como que o tamanho, ouro, tudo. Os irmãos sabem que na praça, tem uma praça em Jerusalém que tem um candelabro de ouro, que é a réplica. Ele tem uma outra já nesse Instituto do Templo, que tem as vestimentas todas dos sacerdotes, que eles fazem de 15 em 15 dias sacrifício no deserto. Eles juntam os que chamam de Cohen, que são os sacerdotes da tribo de Levi, mas que, mesmo sendo da tribo de Levi, nem todos são para ser o sumo sacerdote. Só os que são descendentes de Arão. Não em todos os levitas. Os levitas trabalharão no templo de várias maneiras, porque tem muita coisa a ser feita. Mas só esses Cohen é que trabalham no templo e fazem o sacrifício anual. E que lá no deserto eles já estão sendo ensinados, preparados para degolar, para fazer o sacrifício das ovelhas, das rolinhas, dos bodes e das vacas. Está acontecendo, irmãos. Está acontecendo. E essas vacas vermelhas, eles procuraram há anos e anos e anos e anos e anos e anos e não encontravam. Não encontravam. Porque as vacas vermelhas têm que ser todinha vermelha. Não é vermelho, é aquele vermelho que o irmão sabe de vaca, né? Aquele vermelho meio marronzado, né? Aquela cor meio, aquele vermelhado, assim, que a gente chama de vermelho, mas aquele avermelhado, assim.
Mas não pode ter um pelo branco, não pode ter um pelo preto, não pode ter pelo de cor nenhuma. Tem que ser todo inteirinho vermelho. E todo lugar que eles apresentavam alguém que podia, não tinha mais. E agora eles acharam nos Estados Unidos 5 vacas vermelhas. 5. E eles levaram as 5 para Israel. As 5 vacas não pode, diz o texto, não pode ter nenhum pelo de outra cor. Não pode ter marca nenhuma. Não pode ser usada para carregar peso nenhum. São ovelhas, são novilhas ainda. E essas novilhas vermelhas que eles levaram para Israel. Uma delas foi descartada. Então, eles têm 4, ainda tem 4. Né? E essas novilhas, elas são sacrificadas fora dos muros de Israel. Não é no templo, fora do muro. O sacerdote leva lá e queimam elas totalmente. Colocam, quando está queimando, isope e água. E aquilo depois é levado para purificar o templo. Entendeu? Dá para ligar os fatos, enxergar um pouco mais longe. Quantos anos eles estão procurando e não encontram, não conseguem. Encontraram. E uma outra particularidade, quando eles chegaram lá para pegar essas ovelhas, o dono das novilhas, ainda disseram para eles, falaram para ele: olha, o rapaz que é, né, o veterinário, era para vir esses dias agora, para furar a orelha dela e colocar aquela marca, né, que eles põem na orelha do gado. Mas ele não veio. Ele não veio. Ele nem pode fazer isso. Se fizer isso, se ela tiver uma marca, um defeito, um furo, não serve. Agora, isso, irmãos, é para purificar o templo. Eles espargiram no templo. Dá-nos a entender de que o templo pode estar próximo também de estar sendo feito. Não é fácil, porque sabemos da situação que se encontra lá. Mas para Deus nada é impossível. E para nós que somos crentes, não tem valor as novilhas vermelhas, nem o terceiro templo. Porque o sacrifício perfeito foi feito por Jesus na cruz pelos nossos pecados. Não há necessidade mais de sacrifício. Mas para os judeus é muito importante. E é longo se nós se prolongarmos, irmão, né? Mas sabemos das 70 semanas de Daniel, que 69 foram cumpridas, e falta uma semana para concluir a 70ª semana. Falta uma semana. E essa semana, tudo nos faz crer, principalmente aqueles que são pré-tribulacionistas, né, de que a igreja vai ser arrebatada. E a tribulação, quantos anos será? 7 anos. A última semana. 7 anos. Que Deus vai tratar com Israel.
Olhe lá em Daniel, capítulo 9, verso 27, ou no capítulo 9, leia ele até o 27, você vai ver Daniel falando de que o anticristo vai chegar, né? E ele vai. Tudo, irmãos, concorre para isso. O mundo está tudo se ajustando, né? Essas guerras, essas coisas de gente se colocando contra. Enfim, você sabe disso, eu sei disso, eu me escondo nisso, mas está acontecendo diante dos meus olhos. Eu sei que Cristo vai voltar. Está acontecendo, mas eu não enxergo, não vejo. Então, irmãos, precisamos estar atentos, estar de olhos abertos, pedindo a Deus que nos dê condições de enxergar os dias em que nós estamos vivendo. Isso, irmãos, é realmente o perigo da religiosidade daqueles homens que estiveram diante do Messias e não o reconheceram como Messias. Nós podemos estar às portas de Cristo voltar, e como Jesus diz, 10 são as noivas, 5 estarão preparadas e 5 não. 5 terão azeites nas suas lâmpadas e 5 não. Então, nós devemos estar preocupados em não nos deixarmos envolver-se nessa religiosidade que nos aparenta muitas vezes ser, né, seguras. Eu sou crente, eu sou membro da igreja, eu sou arrolado, já fui batizado, eu canto na igreja, canto no coral, canto. Muito bom, irmãos, tudo certo. Mas não podemos nos esquecer, não podemos deixar que essas coisas nos atraia e nos garanta ou nos dê segurança. A nossa segurança é Jesus Cristo. É só Ele, só Jesus, só Jesus, só Jesus, não há outro. Irmãos, e então, fazendo essa aplicação nesse texto, olhando esse lado da religiosidade, nós vemos então que esses homens estavam preocupados nessa situação de quem pode perdoar pecados se não é Deus. Então estava diante dele o próprio Deus, né? Jesus diz: eu e o Pai somos um, né? Quem me vê a mim vê o Pai. Verso 8 e 9 diz que Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, disse-lhe: por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? O que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados? Ou levanta-te, pega o teu leito e anda? Para Jesus, os dois é a mesma coisa. Para ele não tem diferença. Mas para o homem, você dizer: perdoados estão os teus pecados? Qualquer um pode dizer. Está perdoado mesmo? Ninguém pode. Como você vai provar? Agora, pega o teu leito, levanta e anda, aí é diferente, porque ele tem que sair do seu estado de letargia e levantar, sair da cama e andar. Então Jesus diz:
para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, ele diz ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ele levantou-se, tomou logo o leito e saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos tal coisa. Então, Jesus, ele, para mostrar a eles que ele tinha autoridade, que ele era o próprio Deus, por isso ele não estava falando nenhuma blasfêmia, ele não estava tomando o lugar de Deus, ele diz: pega o teu leito, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E o homem levantou, tomou o leito e foi para a sua casa. Então, irmãos, vemos que Jesus é aquele que realmente nos perdoa. Ele é o justo e o justificador. É aquele que foi na cruz e morreu por nós. A ele toda a honra e toda a glória. A Jesus, ele é realmente o Senhor. Ele é realmente o Senhor. E todo homem e todo joelho se dobrará diante do seu nome quando ele voltar. Reis e governadores, grandes e pequenos, ricos e pobres, todos se curvarão diante dele e confessarão que ele é Senhor. Amém? Deus nos abençoe, que esse desafio dessa palavra, de que nós realmente, como vimos, podemos ter obstáculos, podemos e devemos lutar e transpassá-los para chegar a Jesus. Devemos, sim, estar atento para não se deixar envolver na religiosidade e viver realmente o Evangelho, viver realmente aquilo que Deus requer de cada um de nós como seus filhos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado seja, Senhor, o teu santo nome. Senhor, nós somos gratos, porque o Senhor tem nos mostrado, tem nos alertado, tem nos chamado, Senhor, para andar nos teus caminhos e andar na tua vontade, Senhor. Ó Santo Pai, pedimos, ó Senhor, a cada um aqui presente, que o Senhor, ó Deus, possa tocar nos seus corações, possa que estar mais atentos à tua palavra, às profecias do Senhor para os nossos dias, e não ficar sendo muitas vezes enredado de que isso sempre foi dito desde os tempos antigos, mas os tempos hoje estão acontecendo numa rapidez muito grande, Senhor, e temos visto isso, somos testemunha disso, e pedimos, ó Deus, que o Senhor, nas tuas misericórdias, alerta o teu povo, Senhor, faz, ó Deus, com que sejamos mais olhando para Cristo Jesus, olhando para as suas verdades, olhando, ó Deus, para as nossas vidas e reconhecendo o quanto estamos carentes e quanto estamos aquém, ó Deus. Ó Santo Deus, ajuda-nos, sonda-nos, tira, Senhor, todo mal, todo pecado, tudo aquilo que atrapalha, Senhor, a nossa comunhão maior contigo. Nós pedimos, não porque merecemos, mas pedimos em nome e pelo amor de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.